cheguei pra gente conversar sobre os últimos livros que eu li. Se você já tiver lido algum desses, me conta o que você achou. E se não, aproveita pra me contar os últimos livros que você leu. Vou começar com Sob Efeito de Plantas, do Michael Pollan. Peguei essa indicação com a maravilhosa Daiane, do Anthological Books. Esse aqui é um livro jornalístico sobre a relação humana com estados alterados da consciência e a influência da sociedade nisso, tanto em nível cultural quanto em nível legal. Ele começa com um questionamento. Por que algumas substâncias, como o café, o vinho, alguns chás, eles são socialmente aceitos e outras substâncias, principalmente em alguns lugares do mundo, como por exemplo, a mescalina nos Estados Unidos, a não ser que você seja um nativo indígena, é crime, um civil não pode consumir. Então, por que algumas substâncias são aceitas e outras não? Pode ser que você esteja pensando que isso é óbvio, mas não é tão óbvio assim. E para estruturar e embasar tanto os argumentos dele, quanto principalmente o questionamento, porque aqui muitas vezes ele tem mais questionamentos do que respostas, ele divide o livro em 3 partes. Na primeira parte ele fala sobre o ópio, que é extraído da papoula. Na segunda parte sobre o café e na última parte sobre a mescalina. Em cada uma dessas 3 partes, em alguma proporção, ele vai misturar o relato da experiência dele como usuário, informações relevantes sobre a substância, a história dela na sociedade, no caso, por exemplo, da papoula, que envolve toda uma questão política nos Estados Unidos, de guerra contra as drogas. Peraí que a gente já vai chegar nessa parte. Mas eu quero começar dizendo que foi uma leitura muito interessante. Eu gostei, tenho algumas ressalvas que também já vou chegar nessa parte, mas foi aquela leitura de não ficção muito gostosinha que eu peguei, se eu não me engano, numa sexta-feira e eu devorei até o final de semana. Ele tá longe de ser um livro teórico, apesar de ter bastante conteúdo organizado, que para pessoas que, assim como eu, têm um certo fascínio por essa temática da consciência humana afetada por algo, eu acho que é uma boa pedida. É o meu livro favorito sobre o assunto? Não. Eu acho que ele é um livro super maravilhoso? Também não. Mas foi um livro que eu achei que valeu a pena ter lido, principalmente por causa do segundo capítulo sobre a cafeína. Foi de longe o meu capítulo favorito. Primeiro que Michael Pollan é amigo de ninguém menos que o autor de Por que Nós Dormimos, que eu amo. Inclusive, o autor de Por que Nós Dormimos influenciou este homem a fazer um teste de abstinência de café, porque se você já leu Por que Nós Dormimos, você sabe que, falando em qualidade de sono, café, assim, ele não só atrapalha, mas o café, ele alterou, ele foi uma mudança artificial no comportamento de sono da humanidade. Ele fez algo inédito. O café, ele representa uma revolução no sono do ser humano, e não exatamente de uma maneira positiva. Sobre o aspecto de produção, sim, foi maravilhoso. Aqui ele fala, inclusive, sobre como que a cafeína influenciou positivamente o iluminismo, a literatura, as artes, a ciência. Por essas pessoas conseguirem passar mais tempo não só acordadas, mas com energia para produzir, muita coisa boa foi inventada, escrita, feita, enfim. E tem um aspecto muito perigoso e negativo, que é o efeito no sono, ainda mais quando a gente consome a cafeína a partir de determinado horário, porque a meia-vida da cafeína costuma ser aí de umas 7, 8 horas, se eu não tô enganada. E mesmo que você sinta sono depois de consumir o café, por exemplo, depois do meio-dia, não quer dizer que a cafeína não esteja ainda presente no seu organismo e muito menos que ela não vai afetar o seu sono profundo, que garante a qualidade de sono de fato. E acaba se criando um ciclo vicioso. Você toma café para se sentir mais disposto, aí você dorme, não dorme muito bem porque o café atrapalhou, e no outro dia você toma café para resolver o problema que o próprio café criou. Uma das partes que eu mais gostei nesse capítulo é que ele faz o panorama do café ao longo dos séculos. Ele coloca o café e o chá como peças extremamente importantes do desenvolvimento do capitalismo, como que a plantação, a comercialização, a geopolítica foi afetada por causa da produção desses dois. Um pequeno adendo é que na hora de explicar a história, eu achei ele um pouquinho confuso. Ele abre uns adendos, ele dá uma arborizada assim no pensamento, e quando ele volta, ele não volta de onde ele parou. Então, o que deveria ser de fato um panorama ficou uma coisa meio desconectada. Isso me incomodou? Sim. Isso não foi uma coisa que pessoalmente me atrapalhou, porque eu sabia do que ele estava falando em relação à história. Mas, para quem não sabe, eu acho que pode sim dar uma confundida. O caso do primeiro capítulo é uma gritaria e confusão danada.
Esse capítulo do ópio foi um texto que ele escreveu antes dos anos 2000. Então o autor faz o seguinte, ele faz um prólogo para o capítulo, dá esse adendo, explica o que estava acontecendo nos Estados Unidos, coloca esse texto que ele escreveu, que é a maior parte do capítulo, e depois finaliza. Dá um aspecto meio coxa de retalhos, um pouquinho, sim, fica um pouquinho cansativo, porque na época que ele escreve isso, os Estados Unidos estavam um alvoroço danado por causa dessa bendita guerra contra as drogas. O que eu quero dizer com isso? Naquela época, o simples fato de você ter uma planta que era assim, uma planta ornamental no seu jardim, podia fazer com que você fosse preso, que o governo pegasse todos os seus bens, que o governo, assim, acabasse com sua vida. Então, quando a gente pega esse texto hoje, parece que algumas coisas elas estão um pouco fora de proporção. Mas ele faz o adendo de que isso com certeza aconteceria. Aí, beleza, ele tem essa informação em mente. E o que ele quer fazer? Aí tá, beleza. Com essa informação em mente, no auge dessa guerra contra as drogas nos Estados Unidos, ele já tinha esposa e filha, e ele decide que seria uma ótima ideia dar uma de teimoso aventureiro, sei lá o que adjetivo a gente pode usar, e não só arranjar para comprar a planta, plantar, como também extrair o ópio dessa planta, que era outra coisa proibidíssima. Se alguém deduzisse que ele estava fazendo isso por qualquer motivo, a polícia podia entrar na casa dele sem mais nem menos e acabar com a família deles. Eles podiam literalmente perder tudo. Então, enquanto ele está escrevendo esse texto, lá no início dos anos 2000, ele fica meio atordoado, homem do subsolo, achando que a polícia, que as pessoas estão observando ele, que vai dar tudo errado, e ao mesmo tempo, ele quer ter essa experiência de tomar o chá lá da papoula, e ver o que vai dar esse barato. Essa parte, confesso que me revirou o nervo, assim, porque dá vontade de chegar pra ele e falar: querido, por que você tá fazendo isso? Vai arranjar outro hobby, vai ler um gibi, sabe? Vai cozinhar um mac and cheese. E além de tudo isso, ele ainda estava escrevendo sobre a experiência. Ele queria publicar isso, olha que ótima ideia. Só que se alguém denunciasse ele, se ele fosse pego, sei lá o quê, e ainda por cima achassem isso que ele escreveu, ia dar ruim ao quadrado, porque nesses escritos ele faz, tá aqui no livro, né, é o texto, ele faz meio que a receita, escreve a receita do chá, como que ele aprendeu, as proporções, não sei o quê. Então também não seria seguro ter na casa dele. Aí o que ele faz? Ele bota num pendrive e dá pro cunhado. O segundo capítulo, que é o do café, como eu já comentei, eu gostei muito mais, foi meu capítulo favorito. Tem muita curiosidade bacana. Talvez pelo café não ser uma substância polêmica nem ilegalizada, ele focou menos na experiência dele e mais nas informações sobre o café, talvez por isso eu tenha gostado. E o terceiro e último capítulo, que é o da mescalina, que lá nos Estados Unidos ela só é permitida para os indígenas. E aí ele quer usar. Gente, só um adendo, eu não tô falando julgando o cara não, tá? E do jeito que ele fala, ele traz a gente pra perto, quase como se a gente tivesse cúmplice ali da situação. Teve uma hora que eu tava quase que com medo da polícia bater aqui, achando que ia ter negócio de papoula aqui na minha geladeira, entendeu? Mas enfim, terminei de ler o livro e deu tudo certo. O último capítulo foi o que eu menos gostei. Tem a parte muito interessante da mescalina? Sim, ele também faz aquele panorama. Então a mescalina é extraída de um cacto, existe toda uma questão ritualística envolvida. Esse aspecto muito presente no livro, que ele junta psicologia, ciência e cultura, eu acho extremamente interessante. Então, pra mim aqui, o ponto alto desse terceiro capítulo foi ele explicando como em lugares diferentes do mundo, para tribos indígenas, a mescalina tinha um valor muito, muito, muito maior, muito mais transcendental do que um simples uso para dar um barato, sabe? Mas ele consegue ter a experiência, então, tão desejada. Ele participa de uma cerimônia lá, de um ritual junto com a esposa, e conta sobre essa experiência. E aí, quando ele vai falar sobre isso, o negócio vai para um outro nível, que também, como eu falei, pode ser por causa da tradução, pode, mas que eu achei que ficou uma coisa mais pedante, sabe? Porque uma coisa, vamos lá, alguém que tem uma experiência realmente inserida culturalmente com isso, religiosamente, escreve algo sobre isso. Outra coisa é ele, o auge do americanão, que vai para um contexto totalmente diferente e novo para ele, usa a substância, começa a querer a dar significados e a falar de um jeito meio espiritualizado e tudo mais.
não me convenceu, sabe? Então, os últimos 30% do livro, eu tava assim, entendi, tá bom então, beijo. Mas, apesar de todas as questões que eu pontuei aqui, eu diria que é um sólido nota 3 esse livro. Agora nós vamos falar de um livro que não me irritou, que eu não me estressei, que eu não elevei meu cortisol. Estou falando de O Motivo, de Javier Cercas. Eu falei isso porque o próximo livro vai ser um que, assim, eu praticamente que não gostei, que me irritou, que me estressou, entendeu? Mas esse aqui não fez isso, ainda bem. É o primeiro livro publicado de Javier Cercas. Quem tá acompanhando os vídeos sabe que dele eu li Velocidade da Luz. Tem mais de um vídeo aqui, se bobear. Ele foi a minha maior surpresa do primeiro semestre, com certeza estará entre as melhores leituras do ano. E por causa disso eu comprei vários livros dele para ler. Depois de Velocidade da Luz, peguei O Motivo. Aqui o protagonista é um advogado, aspirante a escritor, que entra numa pira muito obsessiva, muito atormentada, de observar... essa palavra é muito leve. De vigiar os seus vizinhos para conseguir escrever uma história baseada nisso. Só que ele não para nisso aí de ficar simplesmente escutando conversa dos vizinhos e tudo mais. Ele começa a causar situações, interagir na vida deles de forma que algo aconteça, da forma que ele quer, para que a história dele caminhe para um lugar que ele prefere. Então ele manipula a vida dessas pessoas para que esses acontecimentos tenham uma força literária na história dele. Muito louco, muito atormentado, ele começa então a viver através dos outros, a achar que ele tem que de fato extrair matéria-prima da vida real das outras pessoas em nome da literatura e que isso seria justo. Temos aqui um narrador em terceira pessoa, onisciente, que é tão cínico e manipulador quanto o próprio protagonista. E isso, pra mim, fez com que o livro, que já é bacana, fique ainda melhor. Esse negócio de metaficção do livro que tá contando a história de como que o livro é escrito e como você pode imaginar, deu uma merda gigantesca por causa dessas atitudes dele. Fica tudo muito bem amarradinho e é um livro super curto. Essa diagramação aqui tá boa, com a letra grande, então assim, é pra você sentar, começar o livro e só acabar quando você descobrir o que acontece no final, quando você chegar no final de fato. Muito bem escrito, que proporciona aquela dose de tensão psicológica bem boa pro leitor, sabe? Quando eu acabei, eu fiquei total meme da Nazaré Tedesco. Então, para além disso que eu já falei, foi uma experiência de leitura que, assim, preencheu a tarde em que eu li ele, sabe? Eu fiquei extremamente envolvida, eu não tava tendo um dia muito bom e eu peguei esse livro de propósito porque eu pensei, bom, Javier Cercas, ele vai dar conta do recado. E deu. Então aqui um livrinho que eu nunca tinha ouvido falar, um livro curto, um livro breve que você encontra, eu acho que só em sebos, infelizmente. Esse aqui eu paguei baratinho, como vocês podem ver, R$10, e que eu acho que vale muito a pena ser lido. Ele é, inclusive, uma ótima opção de livro para dar de presente. Só que não foi a mesma experiência que tive com um outro livro do Javier Cercas, que se chama Terra Alta. Tem um único caso que eu acho que eu indico esse livro, que é caso Os Miseráveis seja um dos livros da sua vida, que você ame Os Miseráveis de paixão, aí eu acho que vale a pena. Porque o protagonista, que é meio que um anti-herói, esse protagonista de Terra Alta, ele tem o livro Os Miseráveis como, assim, o vade-mecum da vida dele. É um romance policial, bem sessão da tarde, com um protagonista que me lembrou uma coisa meio assim, traços Prison Break. Depois que eu acabei de ler o livro, eu descobri que ele faz parte de uma série, são 3 livros. E os outros 2, eu tô com uma vontadezinha de ler porque eu quero acreditar que vai melhorar, entendeu? Eu fiquei assim, um pouco desacreditada, em estado de negação. Eu falei, não é possível, não é possível. O livro, veja só, não é mal escrito. Que eu acho impossível, sinceramente, Javier Cercas escrever algo ruim, algo mal escrito. Não é isso que acontece. Pode ser que eu tava com expectativa absurdamente alta por causa de Velocidade da Luz? Sim. Pode ser que os outros livros dele que eu tenho aqui, e eu quero ler tudo, talvez tirando esses 2, eu leia com esse parâmetro em mente, pode ser que influencie também. Mas é um livro bem assim, sessão da tarde, entendeu? O livro começa com um crime brutal pra ser resolvido e o protagonista anti-herói que eu falei, ele se torna um policial, mas antes ele não era muito bacana, ele se torna um policial pra resolver um outro crime que afetou diretamente a vida dele.
Mas esse Crime Brutal do início, que era pra ser um super mistério, né? Eu acho que pro leitor, depois quando descobrir o mistério, fica, uou, que incrível! Era algo totalmente previsível. E aí o final do livro, assim, os últimos também 30%, por causa de coisas que aconteceram no final, eu fiquei assim, não é possível, tem uma pegadinha, entendeu? Vou chegar no final, a pegadinha vai ser resolvida. E não foi. Então vamos dizer que os primeiros 50% do livro tava uma coisa ali, beleza. Eu pensei, bom, não é a mesma vibe de Velocidade da Luz, não tem a mesma proposta, ele tá aqui experimentando essa espécie de romance policial, vamos dar um voto de confiança pra ele. E da metade pra frente, e o negócio deu uma desandada. E apesar dele ter 300 e cacetada página, você facilmente lê ele em um dia, porque realmente é um livro muito rápido, muito fácil. E um outro mérito que eu reclamei pra caramba, mas eu vou dar um outro mérito aqui, é que o protagonista, ele é um ávido leitor e os livros tiveram uma importância surreal na vida dele. Então eu peguei várias indicações e eu gostei muito de várias partes que ele tá falando pra alguém sobre o porquê que o livro é importante pra ele, porquê que ele indica ou não tal livro. Mas pra vocês terem uma ideia, tirando essas partes que falam sobre livros, eu praticamente não marquei nada. Mas está tudo certo entre Javier Cercas e eu, a gente já se entendeu. Inclusive uma das minhas leituras em andamento agora é um outro livro dele, alguma coisa da baleia, esqueci o nome. Tô na metade de um outro livro dele que eu tô adorando. Vou pro quarto livro dele com o saldo positivíssimo. E o último livro que eu quero comentar é O Medo e a Liberdade. Agora, enfim, os refrescos. Passei o quê? Uns 2 meses lendo esse livro. E, gente, eu amei. Ele ainda não saiu da minha mesa. Eu sigo fazendo minhas pesquisas sobre ele. Tem aqui a parte de coisa de curiosidade, coisa que eu continuo pesquisando, anotando. Esse autor é um amigo, é um querido, é um simpático. Livro bem escrito, agradável. Ele tem didática, ele tem molejo, ele tem carisma, entendeu? Se você quiser parar e macetar 50 páginas de uma vez, você vai tranquilamente. Um dos motivos que eu acho que esse livro me agradou tanto é que ele consegue mesclar aspectos do macro, do pós-Segunda Guerra, com aspectos micro, do cotidiano, de histórias de pessoas específicas, da vida diária, com aspectos culturais também. E é um feito que, para um autor historiador, me agrada muito. Então ele parte do pressuposto que a Segunda Guerra Mundial, além de ter transformado o mundo que a gente vive com consequências até hoje, até 2025, a Segunda Guerra deixou 2 heranças aparentemente contraditórias, a do medo e a da liberdade. Então o medo do totalitarismo, da destruição, das tensões envolvendo guerras nucleares, de instabilidades possivelmente permanentes, e o da liberdade, com novas democracias, com liberdade de expressão, com novos direitos, com ciência, com conquistas, revoluções culturais, enfim. E para a geração jovem e adulta que viveu esse período da Segunda Guerra, uma das partes mais marcantes para mim é quando ele fala que, por esse medo tão visceral, esse pavor, por essa dificuldade de conceber completamente o que estava acontecendo de fato com um mundo em caos, com o pessoal sem saber o que esperar, se o mundo ia acabar, se a vida como eles conheciam nunca mais voltaria a ser a mesma. Como essas pessoas, depois que a guerra acabou, por mais que, ufa, tudo passou, é como se, com a liberdade recém-adquirida, o pavor que antes estava no fato da guerra estar acontecendo é deslocado para o pavor de como lidar com a liberdade. E nesse aspecto, a gente também colhe consequências dessa geração até hoje. Comentei sobre esse livro em mais de um vídeo, com certeza absoluta. Inclusive, o último vlog de leitura que eu falei, eu li partes, eu comentei curiosidades e tal. Mas vários dos meus capítulos favoritos, não por coincidência, eles envolvem a parte cultural, a de desenvolvimento literário, científico. O capítulo aqui que ele fala sobre ciência é muito bom. Eu acho que aqui ele conseguiu colocar muito bem essa ideia importante de que o mundo pós-Segunda Guerra vai muito além de reconstrução e progresso. Agora que vencemos a Segunda Guerra, está tudo certo. Até porque depois da Segunda Guerra veio a Guerra Fria, toda a questão do desenvolvimento nuclear, e capítulo a capítulo ele vai desenvolvendo que
esse trauma envolvido, ele não desaparece mesmo com a liberdade conquistada novamente. Ele ocupa novos espaços, toma novas formas, e com mais inovações, com mais modernidade, vamos dizer assim, a gente também tem novos desafios, novas questões, novos limites, enfim, mais de 500 páginas para explicar como que o nosso presente ainda é sombra e fruto da Segunda Guerra Mundial. Vou deixar aparecendo aqui para vocês sugestões de vídeos e playlists para vocês maratonarem, para quem quiser fazer um FefaFlix aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.